Dia 20 de março é comemorado o Dia Nacional do Contador de Histórias. Não é de hoje que essa prática existe. Os contadores de histórias atuam há séculos. De certa forma, a evolução da humanidade está diretamente ligada à arte de contar histórias. É só lembrar que até a invenção da escrita, as tradições, conhecimentos e histórias eram passadas oralmente de geração em geração. E mesmo depois, grande parte da população não sabia ler e escrever e recorria aos contadores de história para manter viva a cultura de sua família ou região. Gente, aqui do meu lado a professora Elisângela, que também é contadora de histórias aqui do Fonte do Aprendiz. Hoje é o Dia Nacional do Contador de História e nada mais justo do que falar com uma contadora, não é verdade? Fala pra gente a respeito desse trabalho tão bacana que você vem realizando aqui no Fonte do Aprendiz. Esse é um trabalho que o Espaço Cultural já realiza há bastante tempo. A gente, além de contar a história aqui no Espaço Cultural, a gente também faz um trabalho fora daqui, nas escolas, no CRAS, no CAPS. E não sou só eu que conto história aqui no Espaço Cultural. A gente tem agora a Ashley, que é a nossa nova integrante do Espaço Cultural. Temos a Rosane também, que conta história mais para os adultos, para os professores. Eu já gosto de contar a história para os pequenininhos, porque eu gosto de estar mais paramentada, mais cheia de enfeites. Então, assim, é um trabalho muito gostoso, muito gratificante e eles gostam muito de histórias. Então, assim, sempre que dá uma brechinha entre as aulas ali também, que a gente precisa atendendo os alunos, para os professores, a gente já aproveita e vai lá contar uma história para eles, eles amam. Contar a história é muito gostoso, é um trabalho muito bom, porque a gente viaja junto com eles. A gente entra num personagem, literalmente. Eu deixo de ser a Elisângela e entro no personagem contador de história. A viajante da mala, né? Porque eu sou a viajante da mala. Eu tenho a minha mala e eu viajo com as histórias para onde for preciso aqui no município, nas escolas, até para catequese eu já fui contar história. Então eu sou a viajante da mala, contadora de história aqui. Professora, acho que com sua ampla experiência nessa área, você deve ter alguma história em algum momento que te marcou bastante. Tem alguma curiosidade aí que você consegue contar aí pra gente? Eu tenho. Tem uma história assim que as crianças gostam muito, que é a história da vaca que botou um ovo, que essa é icônica, essa história. A primeira vez que eu contei ela foi lá no Pingo d'Água. Por sinal, teve muitas visualizações no vídeo dessa história. E quando termina a história, o pintinho, em vez dele piar, ele vai mugir. E as crianças ficam encantadas porque ele muge. E elas não entendem por que ele muge. Só que a história ela é muito legal porque eles acabam entendendo depois que ela adotou ele. Então, ele ser diferente é muito legal. Então, eles ficam encantados com a história da vaca que bota um ovo. E depois eles ficam pensando, mas vaca não bota ovo? Como assim? Só que é muito curioso, eles gostam demais dessa história. E como surgiram os vagalumes. Então também para eles é muito interessante, porque tem toda uma magia de apagar a luz, faz com que brilhe depois, as mosquinhas fiquem brilhando, a gente faz e elas ficam encantadas, principalmente os pequenininhos, eles ficam encantados demais. Então é muito lindo de ver como eles entram na magia da história. Eles entram totalmente na magia da história. Mas a vaca que botou um ovo é icônica. É a história icônica onde todo mundo fica assim, como que essa vaca botou um ovo? E é um assunto importante, né? Porque de uma forma simples eles aprendem como que acontece a adoção, né? A adoção, o ser diferente também, porque são dois seres muito diferentes que acabam criando um amor mútuo, porque a vaca choca o ovo. Então ela vai criando esse amor com o passar do tempo. Então assim, é uma história que eu acho bem interessante para eles. E como as galinhas são amigas da vaca, então são totalmente diferentes e a amizade entre elas é muito legal. E é uma história que eu gosto demais mesmo, eu gosto muito dessa história. Todas as histórias têm um lado muito, a gente escolhe tendo uma moral boa na história. Mas a vaca que botou um ovo, para mim, ela é
ela é especial nesse assunto. Você citou que gosta de contar história para as crianças pequenininhas. Provavelmente são crianças que ainda não são alfabetizadas. Então, assim, qual que é a responsabilidade que você acha que você tem em contar uma história para uma criança que ainda não aprendeu a ler? É o seu ponto de vista ali sobre a história, mas com a imaginação da criança. A gente tem que ter um cuidado muito grande de como a gente introduz a história para eles. A forma com que a gente fala, com que a gente usa as palavras com eles, né? Porque dependendo do jeito que a gente vai usar a palavra, eles vão imaginar de uma forma. Então a gente tem que se colocar no lugarzinho deles. Você tem que pensar com a idade deles, né? Então tudo, e também a história a ser escolhida tem que ser para a idade deles. Eu falo que eu gosto de contar a história para os pequenininhos, mas os pequenininhos vão até o 5º ano para mim, né? Então, assim, tem os não alfabetizados e os que já são alfabetizados. Mas para esses que não são alfabetizados, a gente tem que ter o maior cuidado na história que a gente escolhe, né? Então, ela tem que ser muito bem escolhida e a gente tem que ter um cuidado muito grande, principalmente com eles, e estar vestida no personagem. Eles gostam demais que a gente esteja no personagem mesmo. Eles gostam muito do colorido, do enfeitado. Para eles é um outro mundo. E eles gostam de sair da escola e vir até aqui. Para eles já é um evento. Então, contar história aqui é muito diferente do que ir lá, mas a gente também vai lá e gosta muito de estar saindo daqui na escola. Então, quem nos pede, a gente tenta atender sempre que possível. Ouvir e contar histórias pode ser uma boa forma de ampliar a consciência, aguçar a sensibilidade e alargar a percepção e a compreensão do mundo, do outro e de si mesmo. Os contos tradicionais, por exemplo, além de seu valor literário, tratam de temas de ordem antropológica, mística e psíquica, auxiliando-nos no processo de autoconhecimento. A gente fala nesse momento com a professora de teatro, Ashley, e também contadora de história. Ashley, fala um pouco do seu trabalho aqui, porque o teatro também é uma forma de contar essas histórias, não é mesmo? Prazer estar aqui falando com vocês hoje, no dia 20 de março, dia do contador de história. Então, a contação de história vai muito além do que algumas pessoas acreditam ou acham que é. Além da gente preparar toda uma história, decorar ou então levar do nosso ponto de vista, junto com o livro, para crianças, adultos, conta muito na influência do mundo da leitura. Por exemplo, quando levamos alguma história para crianças ainda não alfabetizadas, seria a forma de introduzi-las ao mundo da leitura. Elas criam esse interesse pelas histórias e assim vão buscar entrar no mundo da leitura, procurar livros, por conta do que foi passado para elas pela contação de história. Pode ser encontrado em todos os lugares. Nas famílias, por exemplo, as tradições são passadas através de contadores de histórias. Mesmo que não estejam em livros, é um avô, um tio, alguém que vai te passar essa história, está contando a história. Somos todos contadores de histórias que não deixam essas tradições ou histórias familiares morrerem. Nós, professores de teatros, também somos contadores de histórias, assim como muitas outras pessoas que passam essas histórias para próximos, sejam netos, sejam alunos. Dessa forma, todos nós somos contadores de histórias. Nós, jornalistas que estamos todos os dias nas ruas, contando histórias de pessoas, checando informações, também somos contadores de história. Os professores que estão todos os dias nas salas de aula, levando informações aos seus alunos sobre todos os conteúdos. Nós, professores, também somos contadores de histórias. Os radialistas que falam com vocês todos os dias. Nós, locutoras, também somos contadoras de histórias. Os apresentadores que trazem notícias de todo o mundo. E nós, apresentadores, também somos contadores de histórias. Tudo é história. Uma receita é uma história, o que você fez antigamente é uma história, uma piada também pode ser uma história. Então a história tem essa importância, não se trata apenas de era uma vez e pode ser feita, pode ser contada em qualquer lugar e por qualquer pessoa. Como você pode acompanhar, no fim, todos nós somos contadores de história.